Vamos lá. Eu fiz a primeira parte aí dos vídeos, fazendo uma apresentação sobre essa onda de pessoas, de grupos, de ex-líderes messiânicos e restauradores que querem seguir a Torá, de rejeitarem o Messias, a Brit Hadashah, usarem argumentos que são até verdadeiros, que existem vários problemas de tradução na Brit Hadashah grega, no Novo Testamento grego, mas eles descaracterizam ele como se fosse um livro fictício, que não existisse. E principalmente porque lá fala no Pacto Renovado, né, sobre a história do Mashiach na Terra. Mas nós somos israelitas e sabemos que o Messias está desde Gênesis, Bereshit, capítulo 1, até Malaquias, capítulo 4. Então a gente não precisa, entre aspas, provar que o Messias veio pela Brit Hadashah. Nós cremos que é um livro canônico, apesar de todas as adulterações dos pais da igreja, de tradutores e etc. E nós vamos mostrar também um material que é uma bomba, né? Isso já existe há muitos anos, que a gente já divulga, mas agora com os vídeos, né, que a gente pode estar fazendo e postando. E são também materiais provando que o Tanakh é maçorético, que é da Massorá, do judaísmo tradicional, que é a Bíblia do Antigo Testamento. E todas as passagens que eles viram Mashiach ali numa profecia, eles mudaram a profecia. E eles não falam nada. E aí eu vou mostrar contradições no Tanakh massorético, do judaísmo tradicional, que se eles forem homens honestos, que eu acredito que são, eles vão negar o Tanakh também. Aí viram ateus logo, porque a Brit Hadashah não presta, o Mashiach não veio. Agora o Tanakh também tem coisas erradas, e já não é inspirado pelos homens de barba, né? Pelo judaísmo tradicional ortodoxo antimissionário. Então resta eles agora negarem o Mashiach e virarem Hare Krishna, com aquelas roupinhas, pegar aqueles tamborim e sair na rua cantando Hare Hare, Hare Krishna e tudo mais, né? Se eles também têm esses problemas de conflito interno, eles vão chegar nos Hare Krishna também, com certeza vão causar problemas lá. Então, tirando as brincadeiras, que é um assunto muito sério, que a gente tem que dar risada para a gente poder descontrair melhor, eu vou mostrar um estudo do meu instrutor, do meu líder, que eu fiz escola com ele de Yeshiva há 6 anos, né? Pela Your Arms to Israel, que é IAT, que é Seus Braços para Israel, do ex-rabino tradicional e até messiânico, né? Ele não tem mais o título de rabino porque ele só reconhece Yahushua HaMashiach como único rabino. Então ele tem um conhecimento de hebraico, 32 anos na estrada, ele saiu nas ruas de Nova York, de Miami, na Flórida, quando houve esse movimento antimissionário de negar o Mashiach, começou lá nos Estados Unidos, né? Você vê que a bênção e a maldição também vem dos Estados Unidos. E está escrito no Torá que a bênção e a maldição vem do povo de Israel, isso é uma verdade. Lá foi o país que exportou missionários e pregadores do Messias, né? Ainda que fosse no sistema cristão efraimita, e também lá que começou o movimento antimissionário dos judeus tradicionais que negam a existência do Mashiach, dizendo que ele foi um impostor, foi um falso profeta, que nem existiu. Então o nosso líder na época fez vídeos que são gravados, né? Pena que ainda a gente não tem condição de colocar esses vídeos legendados, mas eu quero pedir para alguém que está assistindo aí, que quiser fazer esse favor para a gente, de traduzir, fazer legendas, porque eu uso esse programa aqui, né, do YouCam, que é o que eu sei mexer, porque eu não entendo muito de computação, de internet, de gravação, mas eu faço o que eu posso. Então, se você puder nos ajudar, eu posso passar o site do nosso líder, que lá tem mais de 3.000 estudos em inglês, estudos em espanhol que eu traduzo, né, mas eu não consigo traduzir, fazer legendas desses vídeos. Inclusive ele tem um vídeo lá, que era um rapaz, que ele era judeu messiânico, que ele também duvidou da Brit Hadashah, e por essas informações contraditórias do judaísmo antimissionário, e ele caiu na armadilha e começou a descaracterizar os grupos messiânicos. Então toda a comunidade messiânica que ele abriu, ele foi lá dizer que a Brit Hadashah não existe, que o Mashiach
não pode ser, não era o cumprimento da Torá por causa dessas mentiras da Brit Hadashah de erro de tradução. E esse rapaz foi convidado pelo meu líder, Yosef Moshe Koniuchovsky. Inclusive, tem pessoas meus amigos que eu conversei depois, nos Estados Unidos, um deles é o Rabino Bonei Kassad, que é um rabino que fala 8 idiomas, uma pessoa fantástica, que diz que foi nesse debate, que ele era novinho, que a congregação messiânica dele pediu para ele cobrir esse debate, aí ele foi, e diz que ele engoliu esse rapaz, porque ele conhece a Torá e ele não é uma criança que fica usando documentos de antimissionários. Ele conhece a história, conhece hebraico, é um judeu de origem lituana. E depois disso, esse rapaz que tremeu no debate lá, que lá o debate são debates sérios, não é essas palhaçadas que vê na internet, um brigando com o outro. Lá senta cada um numa mesa, fala com educação e tudo mais, não tem essa coisa de descaracterizar, são opiniões que eles postam e quem está assistindo tira suas conclusões. E esse rapaz, depois disso, o nome dele é Steve Bergson, você pode entrar na internet aí, colocar Steve Bergson, hoje prega o Mashiach novamente, ficou com essa informação na cabeça, porque ele não conhecia essas informações do nosso líder, e ele ficou 7 anos parado, dizendo que enquanto ele não entendesse esse negócio, se o Brit Hadashah era inspirado ou não, se o Mashiach cumpriu a profecia ou não, ele não iria ensinar ninguém. Aí ele ficou lá, enclausurado, buscando o Criador. É isso que eu falo para você. Desliga a sua internet aí, seu Google, seu WhatsApp, e vai buscar o Criador. Pega a sua Torá, né? E vai meditar, vai estudar, vá atrás. Mas não fica engolindo informações que você não conhece e repassando sem saber se é verdade ou não. Você tem que ir atrás. E o Steve Bergson, depois de 7 anos, ele foi atrás, depois que tomou esse choque do meu líder, e ele viu que realmente não passava de contradições de tradução. Aí ele foi em todas as congregações novamente messiânicas dos Estados Unidos, pediu perdão. É um homem humilde, eu conheço ele, falo com ele também pela internet, né? E também foi num congresso nosso da IAT, do Rabino Koniuchovsky, que abriu a porta para ele, também a humildade é tanta, né? Pode usar aí o microfone para você palestrar para a gente. E ele agradeceu o Koniuchovsky por ter debatido com ele aquele dia, para poder provar que as escrituras são, apesar dos erros de tradução, tanto do Antigo Testamento como do Brit Hadashah, do Novo Testamento, ela é verídica e não anula a vinda do Mashiach, e muito menos as profecias messiânicas. E hoje esse irmão chamado Steve Bergson, ele ensina aí pelo mundo afora, que ele é um PhD que ele aprendeu com o meu líder, e ele ensina que esses antimissionários são perigosíssimos, que pode descaracterizar e acabar com a fé messiânica. Então, se você quiser entrar aí e pesquisar sobre ele, o nome dele é Steve Bergson, né? Foi filmado ele no nosso congresso nos Estados Unidos, em Miami, Flórida, pedindo perdão para o Rabino e agradecendo ele por ter aberto os seus olhos. Então, o que eu vou fazer aqui não é formar opinião, não é querer arrumar grupinho, panelinha para o nosso grupo, até porque vocês me conhecem, que eu não fico postando vídeo toda hora na internet, eu não fico conversando com ninguém via Facebook, eu não dou atenção em WhatsApp, eu não quero debate com ninguém, eu quero seguir o Criador e ensinar as pessoas cara a cara. Agora, recentemente, eu fui num congresso que teve do Neemias, né, do Verdade Revelada, que eu conheci ele, e ele está abrindo as portas para a Torá, para as origens israelitas, né, ele reconheceu as 2 casas de Israel, o Mashiach, a Torá, que ele já tinha um conhecimento. Então, isso só veio somar na vida dele. O homem é humilde e ele está ensinando isso. Então, eu fui conhecer ele em São Paulo, aproveitando que eu fiz a Brit Milá do meu filho, Yaakov Hatzadik, né? E eu fui lá conhecer ele, inclusive ele postou foto, um abração aí pro Neemias, pro Fábio Pires também, que são meninos bons. E o conselho que eu dou para eles é muito cuidado com o judaísmo antimissionário, com tradição judaica, e com qualquer um que apareça aí falando shalom, shalom, e com barbinha, e com quipazinho, e com tzitzit. Muito cuidado com esse pessoal aí, que nem todo mundo que usa esses apetrechos, essas coisas, né, israelitas, que são muitos deles mandamentos, que são verdadeiros. Você pode usar por fora um monte de coisa, mas o coração não pode estar circuncidado. Então, que Yahuwah te abençoe. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é um estudo do meu líder, Yosef Moshe Koniuchovsky, o nosso instrutor, né?
Nosso rabino maior é Yahushua, não temos rabino a não ser Yahushua HaMashiach. E nós rejeitamos todo tipo de título de rabino no nosso grupo, porque já tem muitos rabinos aí, é uma bagunça muito complicada, cada um fala uma coisa, aí vira essa bagunça, aí cada um escolhe alguém para ser o seu instrutor. Nosso instrutor maior é Yahushua HaMashiach, o nosso Adon Mariah, o soberano Yah encarnado, que esteve aqui representando a palavra do Pai, saindo de dentro do Pai, e ele foi o único rabino que ensinou a verdade depois, antes da destruição do templo, e até hoje ele é a única referência para nós da escola dos Netzarim. Então eu quero fazer esse estudo, que está no estudo do nosso site Aliança Netzarim Brasil, né? Aliança Netzarim com M, brasil.com.br. O nome do estudo é o fator LXX, que é Septuaginta. Então eu já li uma vez isso um pouco com o Neemias, eu vou falar novamente, porque a gente não precisa sempre ficar inventando coisas. Nossos estudos têm mais de 10, 12, 15 anos aí, que está na internet aí, que você possa pegar esses estudos e divulgar, porque está tudo de graça. Então a gente vai falar sobre o fator Septuaginta, né? Eu vou ler uns pedaços do estudo em várias partes para que você entenda. Então eu quero que você preste bem atenção. Vamos lá. Baseado na advertência em Devarim, Deuteronômio 19:15, né, todos os princípios da Torá têm que ser verificados com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A primeira coisa que você tem que analisar, se você é um seguidor da Torá, que se não tiver 2 ou 3 testemunhas para validar algo, ela não pode ser uma verdade. Agora, existem também pessoas que fazem fraudes em provas, forjam provas. Por exemplo, tem livros de tradição judaica que eles são históricos, né? E eles falam algo que eles estavam opinando e se era verdade ou não, e muitas vezes era um debate rabínico e não era verdade, eram opiniões. Talmud são opiniões de rabinos, são vários Talmudes, né? Talmudinho, Talmudot, né? Que existe da Babilônia, existe de Yerushalmi, etc. Então, você tem que saber as testemunhas, 2 ou 3, né? O antimissionário, que são judeus ortodoxos que se adentram dentro de grupos que creem no Mashiach, principalmente judeus que creem no Mashiach, eles não estão preocupados com cristão não, irmãos. Os cristãos, eles querem destruir o trabalho, que eles nem aceitam os cristãos na sinagoga, mas eles vão lá nos trabalhos de restauração desses cristãos, que estão querendo guardar mandamento, e acaba com o grupo deles, mas como eles não recebem mesmo eles na sinagoga deles, é só para destruir mesmo, o cara virar ateu. Eu conheço um monte que nem acredita mais no Mashiach. Aqui onde eu estou em Arujá também tem uma família aí, que na época 7 pessoas aí, até hoje eu não sei se ele ainda crê ou não crê no Mashiach. Foi engolido pelo judaísmo tradicional. Então, muito cuidado com essas pessoas aí. Hoje, todos que eu conheço que passaram por isso, negaram o Mashiach, não creem mais em nada, a vida está uma catástrofe. Catástrofe, espiritualmente e financeiramente. Muitas vezes, né? Pessoas estão negando o Mashiach e fazendo coisas terríveis. Os antimissionários se especializaram em muitos caminhos de engano. Olha só o que eles fazem. Um dos maiores e mais utilizados enfoques é lançar dúvidas sobre a validade e a veracidade da Septuaginta, traduzido na Alexandria por 70 sábios rabinos em arredor do ano de 250 antes da Era Comum. Então, quer dizer, esses judeus que não creem no Mashiach, eles só aceitam o hebraico como língua kadosh. Eu também só aceito o hebraico como a língua kadosh, mas sei que existe passagens que o Criador permitiria que fosse traduzido em outros idiomas, em outras línguas, para que as pessoas pudessem conhecer a sua palavra, desde que elas não adulterassem os versos e o real sentido da mensagem, né? Então eles dizem que a Septuaginta, como foi escrita por gregos, que não tem validade nenhuma. Por quê? Porque na época que foi escrita a Septuaginta, ela foi muito antes que o Mashiach veio na Terra. Então eles pegaram, aqui eles falam, afirmações das mais sensacionalistas que eles falam, e fictícias foram propostas e lançadas a este documento por judeus tradicionais, que recusam o Messias. Seus líderes antimissionários, em seus principais argumentos, insistem que o atual texto hebraico
Massoreta, significando tradicional ou texto transmitido, são os documentos reais dos judeus do primeiro século, que pretensamente receberam de Esdras, o escriba, em 500 antes da Era Comum. Quer dizer, não existe nem... Na época do Mashiach, na época do Segundo Templo, antes da destruição do Templo, antes de Tito destruir o Templo, existia essa escritura hebraica e existia também essa... Como existia muitos judeus de origem grega, eles usavam a Septuaginta, porque ela foi muito tempo escrita antes que o Messias aparecesse. Então todas as profecias messiânicas estavam lá, né? E como eles não sabiam que não reconheciam o Mashiach na época desses judeus gregos aí, eles traduziram a profecia certinha. Então não tinha nenhuma mudança nessas profecias. E também mais tarde, agora em 1947, foi achado lá nas cavernas do Mar Morto essas escrituras que também batem com a Septuaginta e não batem com Tanar, com o Antigo Testamento judaico-massoreta. Engraçado, né? Temos duas testemunhas, manuscrito Mar Morto e Septuaginta, que batem as duas. E não batem com a Bíblia massorética. Então temos duas testemunhas. Agora, eles dizem que esse Antigo Testamento judaico foi escrito na época de Esdras, né? Que era passado de geração em geração, mas todo mundo sabe que a Massorá é um texto corrompido, que nem existia vocais na época do hebraico. Eles colocaram vocais e mudaram palavras em cada pontinho, em cada leitura. Cada palavra que muda em hebraico muda outra, dá outro sentido a uma outra palavra. E aí eles só acreditam que ela é a verdade. Qualquer escritura que não for do judeu ortodoxo, para eles é mentira. Só que nessa dos judeus ortodoxos tem todas as adulterações do Antigo Testamento, né? Que quando vai bater com o manuscrito Mar Morto, com a Septuaginta, com o Peshitta aramaica, com os Targums, John Kellos e etc., não batem com a escritura, com essas profecias. Você pega mesmo o versículo lá, a judeu-massoreta diz que o Messias não veio. Nas outras fala que veio. E aí quem é que está certo? Como eles são judeus, nós somos judeus, nós estamos certos. Então, eu vim denunciar isso hoje e mostrar para vocês historicamente que quem acredita nisso está caindo em conto de fada, em mitos da Judéia, ou mitos judaicos, né? Como diz lá em Tito, né? 1,14. Né? Então você tem que sair dessas fábulas, desses mitos, dessa tradição humana do judaísmo anti-Torá. Existem judeus, por incrível que pareça, você pensa que judeu crê na Torá, ele crê na Torá oral, não na Torá das Escrituras. O que o judaísmo, o que um rabino interpretou, que é contra a Torá propriamente dita, eles passam por cima da Torá propriamente dita para ficar com uma tradução oral do Talmud, né, da Gemara e etc., passando por cima do mandamento. É isso que o Mashiach diz, que eles invalidam o mandamento por uma tradução humana. Essa tradução humana é a tradução dos judeus massoretas. Vamos continuar aqui. Eles afirmam, em sua reclamação, que é quase infalível, que a Septuaginta está pretensamente cheia de erros. Ó. Muitos de vocês que estão lendo isto, incluindo muitos crentes cristãos, ou messiânicos, seja lá o que for, realmente caíram nesta armadilha. Aqui no Brasil teve um essa semana aí que começou falando que Jesus não era Yeshua, pois Yeshua não era o Mashiach, pois que Yeshua estava enterrado lá em Jerusalém, e aquele monte de gente barbuda, bonita, né? Do lado dele, de roupinha branca, do talit da Sefer, os kipazinhos, tudo compradinhos na Sefer, aqueles tzitzit branquinhos, sem um fio azul, né? Que eles violam a Torá, não usam fio azul, e barbinha bem feitinha, todo mundo do lado dele, com canetinha, e ele lá falando, não, que ele não veio, todo mundo, oh, é verdade. Aí depois ele fala, não é mais isso, povo, é verdade. Agora a última foi que o Mashiach não veio, e todo mundo do lado dele, oh, é verdade, oh. Então, quer dizer, são pessoas que não dão crédito à Torá, não buscam por si próprios, seguem a homens, né? Seguem a seres humanos. Nós somos um povo independente. Onde é a sua sinagoga, Yosef? Não tenho. Congrego na minha casa, visito grupos no Brasil inteiro, ajudo pessoas a voltarem às raízes israelitas, não tenho ninguém que me mantém financeiramente, o meu carrinho é o mesmo de quase 10 anos atrás, toda a minha vida é a mesma,
eu não dependo de ninguém, e eu trabalho graças a Yahweh, Bishem Yahushua HaMashiach, e não tem me faltado nada. Então o nosso projeto Verdadeiro Nome, dos livros, né, da escritura e do livro do Completa Restauração de Israel, toda a renda dele, graças a Yahweh, é voltada para a obra missionária. Então eu uso dinheiro com o meu trabalho, né, que eu faço vendas de vários tipos de coisa, que eu trabalho, e esse projeto dos livros eu uso para poder visitar os irmãos, poder ajudar os irmãos, poder viajar para levar a Torá. Passei época no Nordeste, passei uma época no Sul, em Santa Catarina, agora eu estou no Paraná, com o projeto Imabite. Então, muito cuidado com esses antimissionários, irmãos. Ó, muitos de vocês que estão lendo isto, inclusive crentes, realmente caíram nessa armadilha, hein? Cuidado, hein? Uma ponderação, porque este múltiplo ataque direto a um documento que já não está muito em uso e ainda não se faz muita referência hoje em dia por cristãos e judeus. Seu uso primário é por estudantes, seminaristas e alguns teólogos. Todas essas afirmações desdenhosas e acusações contra a Septuaginta grega podem ser atribuídas a uma razão principal. Por quê? Porque o judeu diz que ela está cheia de erro. Aí todo mundo idolatra o judaísmo. Não, que qualquer escritura que não for em hebraico, ela é falsa. Ah, tá, então me explica por que então que o livro de Daniel, algumas partes do Taná, foi escrito em aramaico. E aí? Então é errado, Daniel? Não, você tem que entender, por isso você tem que estudar, você tem que pesquisar, né? Então, a Septuaginta foi uma tradução de 250 aproximadamente israelitas, antes do Mashiach ter vindo, do Messias, e lá foi traduzido como era o Tanakh, né? A Torá, os mandamentos contidos nos 5 livros, né? Dos profetas e dos salmos. E aí não havia adulterações, né, na primeira Septuaginta. Nas outras Septuagintas, que já tiraram o nome, o tetragrama, que tudo estava escrito em grego, chegava na hora do nome do Criador, estava o tetragrama. Entendeu? Em paleo-hebraico. Aí nas outras versões da Septuaginta, eles já colocaram Adonai, ou Kyrios. Entendeu? E aí que já foram alguns gregos também adulterando. Mas a Septuaginta original, que nós temos foto, aí você pode entrar na internet, você vê o manuscrito da Septuaginta aí em grego com tetragrama, escrito em hebraico, paleo ainda. Aí você fala, poxa, o pessoal era honesto. É mesmo, existem pessoas que fazem um trabalho honesto. Pode traduzir em qualquer idioma, mas na hora dos nomes mantinha o nome em hebraico, né? Vamos lá. A integridade e a veracidade dos Ketuvim Netzarim, dos escritos nazarenos, né? Hoje seminários, você vê por aí, já vê pessoas que ensinam, igual os judeus, que a Septuaginta é cheia de erros, porque eles caíram também nessa 171 do judaísmo tradicional antimissionário, né? E já nós vamos mostrar aí nessa sequência de vídeos, umas 10 ou 20 ou 30 versículos do Antigo Testamento que estão adulterados, que não batem, né, com o manuscrito Mar Morto, não batem com a Peshitta aramaica, não batem com os Targums, Targumim. E aí, como é que faz? Nega o Taná? Não. Você tem que entender que foram homens que traduziam, uns com boas intenções, outros com não. Igual ao Ketuvim Netzarim, Brit Hadashah, foi escrito com livros pelos discípulos, Talmidim, passou na mão dos Goim cristãos, que depois se cristianizaram e saíram do movimento Netzarim, viraram antissemitas, e aí começaram a adulterar o Novo Testamento para introduzir o cristianismo romano na mente das pessoas, ocultando que o Messias era israelita, que os discípulos eram israelitas, que eles seguiam a Torá, que eles não vieram criar religião nenhuma, que não existia nenhuma religião na época do Messias, né? Ele veio até mesmo bater pesado contra os que adulteravam a Torá por causa de religião, por causa de falsa interpretação da Torá, como os fariseus, os saduceus, etc., né? Aí você vê também os essênios que viram essa presepada que aconteceu lá em Jerusalém. Eles pegaram a malinha deles e os burrinhos, colocaram as esposas, os filhos e foram embora para as montanhas. Porque eles falaram o seguinte: se o templo está corrompido por homens que se corrompem com judeus, fariseus que se corrompem, e saduceus por romanos, vai ser destruída essa cidade. Aí eles foram morar onde? Nas cavernas do Mar Morto. Por isso que lá eles escreveram as escrituras
e deixaram elas lá, após a morte deles, deixaram tudo escondidinho. O Criador falou, deixa aí que um dia eles vão precisar. E graças a Yah, hoje aberto para todas as pessoas em Israel, em site, tem um site do manuscrito do Mar Morto, você entra aí, você clica aí, você vê o manuscrito em hebraico, aí tem a tradução em inglês, aí você traduz, você vai ver lá as mais de sei lá quantas adulterações do Tanakh Massorético, que não existe nem na Septuaginta e não existe no manuscrito do Mar Morto. O manuscrito do Mar Morto e a Septuaginta batem entre si. Já o Tanakh Massorético, não. Então, vamos ver a integridade e a veracidade dos Ketuvim Netzarim. Vamos lá. É completamente dependente em que a Septuaginta seja uma tradução verdadeira. Isso é um fato histórico, né? A maior parte das citações dos Ketuvim Netzarim da Tanakh estão usando a Septuaginta como primeira fonte. Então, por que o judeu já anulou o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, porque ela citava as profecias, tanto do manuscrito do Mar Morto como da Septuaginta. Aí vamos atacar a Septuaginta e acabamos com a Brit Hadashah, porque aí a profecia não vai bater. Entenderam como é que é a situação? Se remove a integridade, se remover a integridade, ou mudar a integridade da Septuaginta, basicamente não temos Ketuvim Netzarim, verdade? Lógico. E ele deixa de existir, já que não é religioso nem politicamente correto. Em alguns métodos tem seu alvo primário. É preciso debilitamento da confiabilidade da Septuaginta como documento básico de fundamento para os Ketuvim Netzarim. Quando descaracterizaram a Septuaginta, aí bate com os manuscritos da Septuaginta, as profecias do Novo Testamento, e aí não bate com o Tanakh do judeu massoreta. Por isso que essa discórdia aí, que o Novo Testamento é uma mentira. Porque eles pegam o Tanakh massorético e utilizam como fonte de verdade. E nós sabemos, até eles sabem, eu postei aí nessa vídeo, no meu primeiro vídeo na parte 1, um texto do Aish, que é um grupo judaico ortodoxo, falando que a Tanakh está adulterada. Isso é no site deles, você entra lá e vê lá, não estou inventando nada. Eles sabem que foi modificado versos e versículos e vários outros que tinham o Mashiach ali, como o servo sofredor, como o Mashiach ben Davi, o ben Yosef, etc, etc. O Mashiach que viria na terra, e eles desqualificaram, modificando as profecias. Aí você continua. O ataque que eles fazem a Septuaginta é sem justificativa, já que nós sabemos que o próprio Yahushua usou o original hebraico sobre a qual a Septuaginta foi derivada. Isso é histórico, irmãos. A Septuaginta por si mesma é anterior por alguns 950 anos à primeira aparição do texto massorética. O quê? Diz que a Septuaginta tem 950 anos antes do Tanakh massorético. Não tinha Mashiach, para eles falarem ali, vamos mexer ali nas profecias, né? Os gregos judeus para arrancar o Messias ali, não tinha. Então eles mantiveram as profecias da mesma forma que estava no manuscrito hebraico, ou eles traduziram do hebraico para o grego, né? Então 950 anos antes, a Septuaginta existe, antes da versão massorética e o hebraico, sobre a qual está baseada, e pelo menos 1.200 anos mais antiga que o texto massoreta. Meu irmão, são 1.200 anos que existiam esse documento israelita na língua grega falando do Antigo Testamento. A confiável datação por meio de carvão dos rolos do Mar Morto, muito com frequência estão de acordo com a Septuaginta sobre o texto massoreta, de acordo com o Dr. Cook. Então, quando pegaram a manuscrito do Mar Morto, fizeram o quê? Fizeram uma identificação com carbono, né? Para saber a autenticidade, o ano de quando foi criado. E bate, por incrível que pareça, a Septuaginta e o manuscrito do Mar Morto, ela bate com o manuscrito do Mar Morto, com a Septuaginta. Ela não bate com
o Antigo Testamento massorético do judaísmo tradicional. Incrível. Agora, se não tinha gente que... Nem o Mashiach veio na época do manuscrito Mar Morto, que foi bem antes que eles escreveram, e a Septuaginta também não, eles não tinham nada contra ninguém, eles só escreveram a profecia como ela era, entendeu? Então, nessa primeira parte, eu quero que você entenda que a Septuaginta e o manuscrito do Mar Morto, historicamente, Dr. Cook, você vai digita aí, pesquisa, né? Que ele é um estudioso também de hebraico, etc., de línguas, ele fala que bate, né, a datação de carbono com o manuscrito do Mar Morto, ele bate com a Septuaginta e não bate com o Tanakh massorético, que é 1200 anos depois da Septuaginta. E ele é também bem depois dos manuscritos do Mar Morto. Eu fui na palestra, né, do curador dos manuscritos do Mar Morto em Curitiba. Eu fui uma ou duas vezes. Uma vez eu fui, na outra não deu para mim ir. E eu fiz uma pergunta no meio do auditório, que ele é argentino. E eu estava filmando isso incrivelmente, a bateria da câmera acabou. É algo, né, inexplicável. Estava lotado o auditório, eu estava lá quietinho no fundo. Levantei minha mãozinha na hora das perguntas e fiz uma pergunta: por que, doutor? Depois eu vou falar o nome deles para vocês, vou passar os links dele tudo, né? Ele esteve em Curitiba 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, mais ou menos. E eu falei assim: por que no manuscrito do Mar Morto, no versículo tal, no número tal do manuscrito, fala que o Messias vinha, ressuscitaria e não está batendo esse verso com o Tanakh massorético do Antigo Testamento judeu massoreta? Por que está diferente? Meu irmão, ele ficou uns 15 minutos para responder essa pergunta. 15. Aí ficava o povo olhando para trás, olhando para mim, olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele. No final da palestra dele, ele saiu, né? Eu ia até cumprimentar ele, mas nem deu tempo, ele foi rápido embora. E aí as pessoas: como é que você sabe disso? Como é que você soube disso? Eu falei: não, isso aqui você tem acesso, porque nosso grupo nos Estados Unidos tem acesso ao manuscrito do Mar Morto. Lá é muito mais fácil o acesso à pesquisa, né? E a gente tem acesso a isso. E aí ninguém sabia disso. Por quê? Porque as pessoas ficam comendo em fontes. Arroz e feijão todo dia. Judaísmo é arroz e feijão. Você não sai daquilo. Se você mudar o arroz e feijão do judaísmo, ele vai te excluir. Você não pode ser contra o que eles ensinam. Por isso que tem judaísmo liberal, judaísmo reformista, judaísmo caraíta, judaísmo. Tem bilhares de judaísmo aí que são contra os ortodoxos. Entendeu? Porque eles adulteram mesmo e são pessoas infelizmente, ainda cegas para a mensagem da Torá, da Brit Hadashah e do Mashiach. Tem gente boa, mas muitos não são. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre versos. Vamos devagarzinho nesse estudo. Então, tenha isso em mente. São duas testemunhas que existem para comprovar algo. Manuscrito Mar Morto e Septuaginta. Elas não batem com o Tanakh massorético. Pesquisa. Não acredita em mim, não. Pesquisa. Vai atrás. Quando esse curador do manuscrito do Mar Morto estava em Curitiba, ele disse que acharam mais de 15 livros de Isaías. E nenhum era igual ao outro. E aí eles postaram agora no site do manuscrito do Mar Morto o verso que fala que o Mashiach ressuscitaria, ou veria a luz, que é Or em hebraico. Aí tá lá, você põe o mouse em cima, vê lá a palavra Or. Aí você vê que o Mashiach veria a luz, ou que ele ressuscitaria. E você vai em Isaías 53:11 no Tanakh massorético, diz que não fala nada disso. E foi uma das perguntas que eu fiz para esse curador aí. Então nós vamos ver no próximo vídeo, número 3, os versos que não batem na Septuaginta e o manuscrito do Mar Morto, que não batem com o Tanakh massorético do judaísmo. Esses dois documentos históricos são iguais entre si e são usados pelo nosso grupo, né? O manuscrito do Mar Morto e Septuaginta são usados por muitas pessoas, né? Estudiosos. E quando você põe os dois para
para ver se é igualzinho ao Antigo Testamento do judeu, maçoreta, não bate. E aí você fala, o que está acontecendo? Aí vem o judeu maçoreta e fala, nós somos o certo, e os outros estão errados. Eu quero ver se eles têm coragem de falar que os manuscritos do Mar Morto foi feito em hebraico. Está errado. Vê se tem algum corajoso aí do meio desse judeu, desses rabinos aí. Vê se eles têm coragem de falar que está errado. Nunca vi. Sabe por quê? Porque se eles foram falar contra o manuscrito do Mar Morto, eles estão falando contra o povo deles. Então eles se calam. É mais fácil criticar a Septuaginta, que foi grego, judeu grego que traduziu, judeu que mudou o nome lá de Yahweh para Adonai, para Quírios, para Zeus, para Deus, e etc, e etc. Aí eles pegam pesado com eles, mas quando eles vêem lá no manuscrito do Mar Morto, nenhum deles tem coragem de falar. Então, a sua fonte básica são 2 testemunhas na Torá. Se não tiver 2 testemunhas, não tem. No caso de escrita de manuscritos, temos a Septuaginta, manuscrito do Mar Morto e fora os Targums e etc, etc. Que não bate de forma alguma com o Tanar maçorético do judaísmo tradicional. O Tanar não bate com o Tanar maçorético. Não bate. Se você for pegar os manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta, os dois para comparar versos, você vai tomar um choque. Que você vai falar, alguma coisa está errada. Está sim. O homem meteu o dedo lá. Ok? Então na parte 3 dessa série que eu vou postar, você vai ver os manuscritos que estão os versos que estão nos manuscritos do Mar Morto e na Septuaginta. Ok? Shalom, shalom. Que Yahweh te abençoe e te guarde.